Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao Em Conserva. Eu sou a Nai. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Giovanni. E, gente, hoje vai ser só nós dois, mas a gente vai trazer um conteúdo bem legal para vocês. Hoje a gente vai falar sobre voto útil e sobre o plano de governo do Lula. Então, puxa a vinheta. Então, gente, hoje o nosso entrevistado vai ser o Giovanni, porque ele escreveu um livreto muito bom, muito explicativo sobre, falando um pouco sobre verdades que o PT tenta esconder, né? Então, Giovanni, já vou passar a bola pra ti. Inclusive, entrem no meu Instagram, cliquem no link da bio e comprem meu livro, que tá, modéstia à parte, está muito bom, Tá sabe? muito bom mesmo. É. Mas a ideia foi simplesmente trazer tudo que o PT e o Lula e toda essa corja estão nos escondendo, né? Uhum. A começar até pelo próprio plano de governo, que eu não sei se tu sabe, Nayara, eu não sei se quem nos assiste também sabe, mas que o Lula até agora não entregou o plano de governo dele, Aham. assim, completo. Eu até entrei aqui em alguns jornais para ter a certeza se ele ainda não entregou e não entregou completo. Inclusive, a pauta hoje que mais se fala do governo do Lula, né, das propostas, das diretrizes, é que até agora ele não entregou nenhuma proposta econômica, Uhum. além de muito jargão, né? Até separei aqui, ó, por exemplo, a diretriz 62, ela diz o seguinte, abre aspas, vamos reverter o processo de desindustrialização e promover a reindustrialização de amplos e novos setores e daqueles associados à transição para a economia digital e verde. Aí ele continua explicando tal, fecha aspas. Então veja, ele não sabe o que está falando. Não, Né? não deu pra entender nada. O que que isso A pro... significa? Nada. A própria é aquilo, né? Toda a diretriz ela tem que ser de certa maneira, idealista, eu acredito. Né? As diretrizes do Bolsonaro, elas têm um aspecto idealista também, Uhum. a gente quer fazer isso e aquilo. Só que tem que pautar a tua idealização em alguma coisa real, na Uhum. realidade, que é o que tu não tem no Lula, por exemplo. Né? É aquele velho discurso, ele está falando que ele vai... ah, como é que é? Que todo mundo vai voltar a comer picanha, É. vai fazer a sua cervejinha e tal, só que todos os dias ele ataca o agro. Pois é, Ele, e aí? ele falou que o agro é fascista, o agro é direitista, que o agro representa 25% do PIB brasileiro, né? Vale lembrar também que a exportação dos nossos produtos de origem animal e vegetal, elas alimentam quase um quinto da população mundial, É. né? E outra coisa que me chama muito a atenção nessa questão, são duas coisas, na verdade. Primeiro, voltar a comer picanha. Quando, na história desse país, que o pobre comia picanha normalmente? E segundo, ele vai fazer isso como? Ele não fala, inclusive, só para ter uma noção, a Veja, sabemos que a Veja às vezes dá uma pendida aí para alguns lados aí. Uhum. Olha só, reportagem desse ano, agora, de setembro, finalzinho de setembro. Lula esconde plano para a economia, mas pede ajuda de empresários. Uhum. E quando a gente vai ler a reportagem, a própria pessoa que escreveu isso aqui, quem foi o redator, enfim, ele fala que José Casado, né, uma certa preocupação com as políticas do Lula. E é verdade, porque veja, o Lula está fazendo, porque veja, o plano econômico do Lula até agora não existe. Aham, pois é. E nós já temos a nossa história do que é que o governo do PT fez em relação à economia. É. Né? Na Eu, verdade, a gente tem uma noção, né, do porquê que esse plano não existe. Na verdade, ele existe, né? Ele só não pode ser mostrado. exatamente. Tanto é que ele mesmo fala aqui, ó, vale lembrar que não é nem é outra reportagem da Gazeta do Povo agora, mas veja, abre aspas. A campanha do ex-presidente Lula decidiu não apresentar a versão final do plano de governo antes do primeiro turno da eleição. O movimento, olha só isso, o movimento é calculado e faz parte da estratégia para ampliar o número de apoios políticos em busca de voto útil e evitar a disputa em segundo turno. Fechados. Então veja, o plano de governo deles, econômico, social, político, é tão ruim que eles próprios consideram ruim Aham. a ponto de evitar contar para as pessoas, evitar falar a verdade, para evitar que as pessoas fujam do plano de governo. Uhum. Então, isso é tão absurdo,
sabe? E as pessoas não conseguem entender isso, uma coisa tão clara, sabe? Ele tá falando aqui, ó, ele não vai falar tudo o que quer fazer, porque isso pode afastar as pessoas. Foi mesmo com os empresários, né? Uma outra reportagem que eu não achei agora, enfim, ele evitou contar os planos econômicos dele, a maior parte, para poder fazer aliança com empresários. Uhum. Vale a pena ressaltar que geralmente empresários sabem como mover dinheiro, sabem como criar empresa, enfim, eles têm essa perspectiva. E esconder a perspectiva econômica dessas pessoas que sabem gerar emprego, sabem mover a economia, é um tanto perigoso. Né? E uma coisa que eu. Ai, me fugiu agora. Mas, ai, era sobre o que. Ah, porque no fim das contas, o que ele pretende fazer de verdade é aquilo que a gente conhece como Foro de São Paulo, né? Que seria fazer da América Latina um país comunista, né? Isso, né? Então, E tem bastante gente que acha que isso é uma mera teoria da conspiração. Inclusive, eu tava infiltrada num grupo esquerdista no Telegram chamado Projeto Ultimato. mas tu ainda tá E. no projeto? Ah, eu Ainda tá... saí hoje. Ah, tá. Nossa, eu não aguento, cara. Porque você estaria se expondo a espiã e a contra espiã. Ah, não, eu bati uns prints ali, mas eu não aguentei ficar muito tempo. Mas assim, ó, lá eles falavam muito desse negócio do Foro de São Paulo como sendo uma mera teoria da conspiração, sabe? Tipo, os próprios esquerdistas lá dentro, eles falavam assim, ai, kkk, a direita acredita no Foro de São Paulo, haha, não sei o quê, o bolsonarista burro. Tipo assim, sendo que isso já foi explicitado até pela própria grande mídia, né? Uhum. Então, tipo assim, eu não sei mesmo. Não sei, tipo, o que comentar sobre isso, sabe? Tipo, os caras estão negando uma coisa que o presidente deles tá querendo fazer, né? E, tipo assim, tanto tem que ser disfarçado isso que o próprio público dele acha que é uma teoria da conspiração. Mas isso faz parte da estratégia, né? É tu falar do teu oponente, né, e tu ridicularizar ele. Né? É o ad hominem. Aham. Você falar o teu oponente atacar a ideia dele. E a gente tem muito isso, por exemplo, com a Ursal, né? Todo mundo aqui já fala da Ursal, né? Que é a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, Aham. enfim. A Ursal em si é um termo jocoso, é uma brincadeira criada pela Maria Lúcia, não sei em que ano que ela fez isso, mas para falar esses direitistas, né, querem fazer a Ursal, barari barará. Isso funcionou por certo tempo, só que não teve mais como esconder. A Ursal, claro, como eu falei, é um termo que não existe, não Uhum. é o objetivo. O objetivo é Mas, formar mas ele seria tipo a o grande foro. nação. Eu estava tentando lembrar, é a grande nação, o termo que eles usam. Né? Então é formada da América Latina uma grande nação. Uhum. Né? Foi inclusive no e-book que eu escrevi, eu falei isso, né? Que quando a gente fala, por exemplo, da época que o Lula financiou e mandou dinheiro para Cuba, mandou muito dinheiro para Uhum. Cuba, vale a pena lembrar que lá foi construído um porto de não sei quantos milhões, bilhões de dólares, e aquele porto construído em Cuba não era para fornecer, não é só para Cuba. Ele tem um objetivo maior. Uhum. Tá entendendo? Esse é um negócio que às vezes as pessoas esquecem, né? O próprio Foro de São Paulo, é teoria da conspiração. Por muito tempo se incentivou a acreditar como se fosse teoria da conspiração. Claro. Né? O Lula, não, isso é coisa de louco, isso é não sei o quê. Mas depois de tempo não tinha mais como negar. Pelas provas e porque não era mais necessário esconder, porque eles já estavam tão infiltrados no meio político, econômico, social, universitário, escolar, religioso, enfim, que já havia uma militância apta para defender aquilo como algo bom. Aham. Tá vendo? São tipo as ovelhas do George Orwell, né? É isso aí. É isso aí. E, inclusive, toda essa questão de corrupção que existiu, né, nos governos do Lula e da Dilma até, tipo, eu acho que falta um pouco o pessoal falar isso, né, mas, tipo, todo esse roubo não foi necessariamente só pra encher os próprios bolsos, sabe? Tipo, tudo isso foi pra financiar essa ideia mesmo, né? Acho que o pessoal deveria começar a falar um pouco mais sobre isso, se for seguro. Eu não vou falar nada, mas eu vou ler uma do Olavo. O Olavo falou isso, que chamar o Lula de ladrão, chamar essa galera de corrupta, é um elogio. Elogio porque o que eles usaram o dinheiro, para onde eles mandaram o dinheiro, foi uma coisa muito pior. Uhum. Você tá entendendo? Então, infelizmente, tem algo por trás disso, algo que é explicitado, né, pelo próprio Foro de São Paulo, que foi criação do Lula. As pessoas às vezes esquecem. O Lula criou o Foro de São Paulo, ele, o democrata respeitador das liberdades, Fidel Castro. Então, são verdades que elas são muitas vezes negadas, só que chegou num ponto hoje que não tem mais como negar, sabe? A informação chegou pra todos, né?
Uhum. Por isso que agora é importante dizer que é teoria da conspiração. Bem assim. É isso Bem aí. assim. Continua, tá, vamos lá. Continuando o plano de governo, eu quero também chamar dois aqui, que eu acho que é um dos mais. O debate hoje está muito em voga a respeito do que é democrático, né? Que tudo virou antidemocrático, tudo é para combater o É, fascismo. engraçado. Engraçado que o próprio povo é antidemocrático, né? Nossa, cara, eu morro de rir com isso. Para esse pessoal que adora chamar o Bolsonaro de ditador, chamar o pessoal da direita de apoiador de ditador e o Lula democrático, diretriz 118, diretriz 119 Plano. do plano do Lula. Inclusive, a gente vai deixar esse link lá Na ali descrição do embaixo vídeo. para o pessoal ver, para eles entrarem e olharem com seus próprios olhos. Isso. Ó, diretriz 118. A liberdade de expressão não pode ser um privilégio de alguns, mas um direito de todos. Esse tema demanda um amplo debate no legislativo, garantindo, frise isso aqui para quem está nos vendo, para quem está nos assistindo, regulamentação dos mecanismos de proteção da pluralidade e da diversidade, com a defesa da democratização do acesso aos meios de comunicação. Diretriz 119. É preciso ainda fortalecer a legislação, dando mais instrumentos ao sistema de justiça para atuação junto às plataformas digitais, no sentido de garantir a neutralidade da rede, a pluralidade, a proteção de dados e coibir a propagação de mentiras e mensagens antidemocráticas ou de ódio. Então, veja. Aí continua. É dever do Estado, veja, é dever do Estado universalizar o acesso à internet de qualidade, garantindo a democratização de seu uso para toda a população, especialmente na rede pública de educação básica. Então, veja, a gente está atribuindo ao Estado, já começamos errado por aí, né? O Estado está atribuindo mais uma função, né, que é a universalização da internet de qualidade. Vale a pena a gente ressaltar uma coisa, pessoal que adora a democracia e adora usar o termo muito social-democracia, né? Sabe o que é social-democracia, esse termo que é bonitinho, para quem não quer, para mim é comunista que não quer sujar a mão, ele é oriundo das teorias ali frankfurtianas da escola de Frankfurt e vem justamente com esse pensamento de que nós precisamos arrumar um novo nome para o comunismo, né? Quando os teóricos de Frankfurt que estavam na Alemanha e começou a perseguição do nazismo, do fascismo, eles fugiram, que eram judeus, né? Fugiram para a América, né, para os Estados Unidos, né, para o berço do capitalismo. Eles não podiam falar de comunismo, não podiam declarar abertamente que eles eram comunistas ou que eram contra o sistema capitalista. Então eles começam a criar termos para ficar bonitinho, né? E um deles é a social-democracia. Então, em nome dessa social-democracia, desses meios de democratização da economia, desses meios para garantir mecanismos que defendam a pluralidade, a comunicação, a diversidade, eles estão te censurando, né? Ortega fez isso na Nicarágua, né? Ortega foi presidente da Nicarágua, saiu do poder, ficou 12 anos fora, quando voltou, as primeiras ações dele foram essas, foram deixar a internet e os meios de comunicação mais democráticos. Tão democráticos que a CNN, por exemplo, é proibida lá. Você sabe disso, semana passada, eles cortaram o acesso à CNN lá. Eu nem sabia disso. Né? A própria Cuba, que tem tudo isso, a Venezuela, né, que são basicamente, tem muita TV estatal, né, que fica passando propaganda do governo todos os dias. E eu acho muito engraçado que, tipo assim, por exemplo, o Lula nem ganhou e isso já tá acontecendo, né? Nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente viu agora uma onda de censura mesmo, né? Vários canais de direita, e engraçado que são sempre os canais de direita, né? Vários deles levaram ban de perfil, shadow ban, o TSE mandou retirar algumas coisas do ar só porque não eram coisas legais de se falar, né? Apesar de serem todas verdades. E é muito interessante que isso não acontece com o outro lado, né? Por exemplo, assim, quando algum perfil acusa o Bolsonaro de ter feito coisas indevidas com uma galinha, por exemplo. É sério isso? Cara, foi uma entrevista do CQC.
sabe? É muito mais comédia do que verdade aquele programa. Então, tu tirar isso aí como verdade é complicado, sabe? E ainda assim, eu não vi ninguém derrubando, ninguém tendo perfil derrubado por causa disso. Eu não vi nenhum cabeça de ovo mandando a polícia fazer busca e apreensão na casa dessas pessoas. E aí, por exemplo, assim, ó, do outro lado, quando nós temos realmente o ex-presidiário Lula, que realmente declarou a uma revista. Ele declarou pra revista Playboy, né, que ele perdeu a virgindade com um bicho, acho que era com um cabrito, alguma coisa assim. Ah, ele falou isso? Ah, Eu não sabia, não. falou? Ele falou isso. Não, ele Ele falou que falou. ele admirava Hitler, mas do cabrito eu não sabia. Pois é, ele admitiu. Ele falou que era muito comum lá no interior, as crianças de 10, 12 anos ter esse tipo de brincadeira com animais e que ele perdeu a virgindade dessa forma. Eu não lembro se foi com um cabrito, mas foi com algum bicho, assim. Ele falou isso Uhum. declaradamente. É muito grave, isso é muito grave. E essa passada de pano, não só, assim, a passada de pano de alguns deputados, de algumas pessoas importantes, para a gente não entrar tanto em nome, Uhum. até para evitar qualquer coisa, eu até entendo, uma vez que toda essa galera é meio que financiada pelo Lula, pelo PT e foi e tudo mais. Mas o que eu estou vendo de pessoas públicas que eu considerava inteligente, ou universitários, ou advogados, ou pessoas que têm um nível de instrução, passar pano para esse nível de para isso, assim, é inadmissível, sabe? É. E é isso que me assusta. É o que mais me assusta, sei lá, é advogado que, mas Lula é inocente. Não, ele não é Meu Deus. inocente. Ele não foi inocentado, ele foi descondenado, era uma gambiarra É. jurídica e foi Que condenado. não faz o menor sentido, né, cara? Tá mais do que na Né? cara que usaram uma coisa totalmente nada a ver só pra poder colocar ele lá. Até porque, eu não lembro quem que foi que falou, acho que foi o Zé Dirceu, não lembro quem que falou, que eleição não se ganha, eleição se toma, né? E Uhum. tem um vídeo antigo de uns políticos daqui, eu não lembro quem que era, mas eu acho que era algum ministro da STF, que depois eu vou procurar e eu vou colocar aqui pra gente. Ele falou isso, tipo, que eleição se toma. Agora eles estavam ontem, mas no meio da audiência nem deu pra. Eu brinquei com ele que eleição não se ganha, se toma. Se toma. Ele apresentar, você fez a referência, está com som? Não, pode ser que sim, pode ser que não. É uma tática uma tática velha dos comunistas isso, né? Basta ver o que o Stalin falava, né? Não importa os votos, importa quem conta os votos. Aham. E o Dirceu ali é o mesmo, acredito, É o posso mesmo. até colocar essa informação depois, É ele, é o mesmo. que escreveu um livro Ah, tá. falando sobre as memórias da ditadura militar, do regime militar, que ele fala, né? Ou foi uma palestra, enfim, que eles nunca lutaram pela democracia. Não. Eles lutaram para tirar o poder dos militares e instaurar uma ditadura do proletariado. Né? Provavelmente é o mesmo sim, tá? Porque eu Por achei que isso tu ia falar que que é o mesmo que lutou lá na Revolução de 64, essas coisas assim. E sim, é o mesmo, é ele mesmo. a cacalhada daquela época continua hoje fazendo cagada, né? Aham. Inclusive, uma delas foi presidente, né? Mas é isso, então, veja. Então, voltando aí à censura, então, é muito grave isso. E é grave que as pessoas, ou elas não têm acesso a isso, ou elas passam pano, elas acreditam nisso. É que Porque. os termos são muito floridos, né? Tipo assim, Uhum. uma pessoa que não tem muita instrução sobre essa questão de política e ideologia, ela vai achar aquele discurso tudo muito bonitinho, assim, que legal, vai ser uma coisa democrática, então eu vou ter a minha opinião e outra pessoa vai ter a opinião dela e todos vamos ser respeitados. Na teoria, é isso que elas entendem, mas não é isso que tá escrito. É igual, quando você lê essa frase aqui, ó, por exemplo, garantindo a regulamentação dos mecanismos protetores da pluralidade, da diversidade, com a defesa, da democratização do acesso aos meios de comunicação. É óbvio que essa frase aqui é bonita pra caramba, né? Sim, Mas quais são os mecanismos protetores da pluralidade? Aliás, que pluralidade exatamente. porque tanto se fala de uma pluralidade, só que qual pluralidade? A dos partidos socialistas? Porque até agora, dos partidos conservadores, partidos liberais, partidos bolsonaristas, enfim, que não são associados ao grupo, né, da esquerda, até agora eles estão sendo censurados. Pois Estava é. vendo uma nota hoje que o TSE ele já aceitou 36 pedidos do Lula e 6 do Bolsonaro. Nossa. Isso é pluralidade? Pois é. Né?
Que diversidade é essa? Diversidade de ideias? Pelo visto, não. Pelo visto, é só uma ideia que está sendo aceitada aí no debate, né? A defesa da democratização do acesso aos meios de comunicação. Isso aqui é uma frase bonita para dizer que o Estado vai ampliar o seu poderio até para a internet. Né? A natureza do Estado, né, desse estamento burocrático do governo, a natureza é expansionista. Tu acha que isso chega no nível de, tipo assim, o governo vai saber absolutamente tudo que eu tô acessando em tempo real, igual acontece, tipo, em Cuba ou até mesmo na China, né? Vai ser pior. Pior? Vai ser pior porque não é que o governo vai saber o que você vê. Não, tipo, o que eu vejo, o que eu converso... Aí que tá a pegada do negócio. Esses mecanismos de censura modernos, eles dão a falsa liberdade através, como eu falei, da social-democracia, através desses meios. Então não é que o governo vai saber o que você vê, ele vai controlar o que chega a você. Sim, sim. Esse é o ponto. Nossa, que as pessoas exatamente. não entendem. Exatamente o que acontece em Cuba. As coisas são tão censuradas, as coisas são tão floreadas, são tão preparadas, que vai chegar a você o que o governo quer que você veja, o que o Estado quer que você veja. E aí tu vai pensar, eu estou livre, eu posso escolher entre o site A, B ou C. Não. Mas site A e o B ou C já passaram por um censor lá atrás. Tá entendendo? Esse é o problema, Nayara, dessas propostas que elas são bonitas no papel, mas na prática são censores de ditadura, de autoritarismo. Tá entendendo? Isso já tá acontecendo, né, na verdade. Por exemplo, assim, quando a gente vai pegar uma matéria de algum jornal que é considerado grande mídia, se a gente colocar o título da matéria no Google, já, tipo assim, aparecem 5 jornais diferentes, 5 sites diferentes, só que eles são exatamente o mesmo texto, né? Fazendo a mesma coisa. E, tipo assim, muito conteúdo que eu pesquisava antigamente, por exemplo, eu tenho muito essa bardinha feia de ficar tretando com feminista no Facebook, né? E eu já tinha, tipo, alguns links que eu sabia na minha cabeça que se eu colocasse tais palavras-chave no Google, eu ia pegar exatamente aquele texto que eu tava pensando, que daí eu ia conseguir pegar esse texto e mandar pra elas. E faz algum tempo já que eu tenho feito isso, eu coloco as mesmas palavras-chave que eu pesquisava antigamente e esses textos simplesmente não aparecem mais, como se eles nunca tivessem existido, sabe? É bem isso aí. Então, veja, é tão surreal isso, né? As pessoas não entendem isso. Eu não sei se elas não entendem, elas fingem que não entendem. Eu acho que é os dois, tá? Porque você aceitar esse tipo de coisa assim, é de uma ignorância, de uma burrice, de uma loucura, assim, sabe? Absurda. Eu acho que são essas 22 coisas. Essas duas coisas. Porque, por exemplo, assim, tu tem sim essa pessoa que ela é ignorante, que ela vai ler esse texto e ela vai dizer assim, não, mas tá tudo ok, é tudo democrático e democracia é legal, então tudo ok, todos vamos ser respeitados. E tem aquela segunda galerinha que é tipo assim, não, tudo bem, a direita vai ser censurada, mas é isso mesmo que eu quero, esse é o mundo de arco-íris que eu quero, a direita sem lugar de fala. Então, eu acho que são as duas coisas. Eu acho que essa mentalidade do brasileiro, ela foi muito alterada com o governo Lula nessa questão do assistencialismo do Estado, sabe? E não que foi criação do PT, né? A gente sabe que esse negócio de dependência estatal é uma teoria, é uma técnica antiga, já defendida pelo partidão, enfim. E essa mentalidade, a gente consegue ver ela muito hoje, sabe? Então, veja, essa infantilidade, essa falta de amadurecimento, essa falta de... A própria questão da falta de valores morais, de virtudes, no sentido do rapaz virar um homem, da moça virar uma mulher, de responsabilidade, isso faz com que ele dependa de alguém. E essa dependência que não foi ao pai, não foi à mãe, ela é transferida para o Estado. Né? E é isso que o Estado quer. Claro. Ele quer, como eu falei, essa natureza expansionista de você querer abarcar todas as responsabilidades de dar comida, picanha, dar saúde, dar educação, dar picanha, dar cervejinha, enfim. Né? Isso é ridículo, é de uma natureza infantil. E essa natureza infantil das pessoas está fazendo com que elas acreditem no governo, no Estado, e é esse Estado que vai se expandir, que será autoritário e vai ser uma ditadura, querendo ou não. E é muito engraçado, né? Tipo assim, gente, é só pesquisar, sabe? Pesquise e me diga um lugar que o socialismo deu certo, sabe? Por que tu acha que ele vai dar certo aqui, se não deu certo em lugar nenhum? Ai, mas na Suíça deu. A Suíça, gente. A Suíça, ela vai
É como eu escutei outro dia, né? A Suíça vai brincar de ser socialista até eles terem dinheiro pra isso. Porque, como a Margaret Thatcher falou, o socialismo dura até que acabe o dinheiro dos outros, né? É isso. E E a aqui, Europa aqui já não tem mais ninguém com dinheiro, então vocês pensam como a merda vai chegar rápido pra nós. a Europa ela já está numa crise muito grande, né? Uma falência moral, começou uma falência moral e agora uma falência econômica absurda, Nossa, a né? Europa tá Né? complicadíssima. E assim, o pessoal está acreditando nisso, né? Isso que é o triste. É, gente, vamos se informar aí. É que nem aquele meme que tá correndo bastante no Facebook agora. Eu sou velha, né? Eu só uso Facebook, olha só. Mas tá correndo bastante esse meme, assim, tipo, pergunte pro seu professor de história quando o muro de Berlim caiu, pra que lado que o pessoal correu. Tu sabia, Nayara, que o Muro de Berlim, do lado comunista, obviamente, tinha um letreiro falando que era um muro para proteger a população dos perigos do fascismo, Eu não sabia. né? Comunismo, Uau. olha só, comunismo há muitos anos protegendo as pessoas do fascismo, Ah, pois é. Nossa, que fofo. né? Mas é uma natureza ridícula, né? Então, eu recomendo, né? A gente está falando ali das diretrizes do PT. Entrem no link e leiam uma por uma e vão pensando na quantidade. Não leiam só no primeiro momento, assim, li aqui, bacana. Não, pensem O nas que, grandes. o que significa, né? Porque o comunista, ele tem muito essa... Cara, o comunista, eu tenho que tirar o meu chapéu pra isso, tá? Eles escrevem de uma forma, assim, tão fofa que tu é muito convencido, sabe? Tu tem que fazer um esforcinho pra entender realmente o que aquelas palavras querem dizer. Então, gente, façam esse esforço, sério. É um discurso muito bonito, é muito florido, né? É bem disfarçadinho, né? Eu tô procurando mais algumas coisas aqui interessantes para falar aqui. Vamos ver aqui. 2 horas depois. Bom, uma coisa que me chamou muita atenção também tá rolando na internet agora, né? Apesar, daqui a pouco o TSE manda tirar do ar por fake news. Mas, tipo assim, o Lula fazendo uma puta campanha lá no meio dos bandidos, né? Tu viu? Os bandidos lá com os bonezinhos e tal. Ele usou o boné do Cupincha, alguma coisa assim, né? Eu vi. E aí põe a mão aí na tua consciência, ô pessoal. Vocês vão votar na mesma pessoa que um ladrão, que um traficante vai votar? Vocês vão votar na mesma pessoa que um pedófilo vai votar? Sabe? É meio complicado isso, né? É bem complicado. Ó, diretriz 92. Mais uma vez o Estado tomando proporções, aumentando o poderio. O governo federal deve ser protagonista dessa transformação. Não é você, é o governo. Liderando e induzindo a construção de novas capacidades da estrutura produtiva nacional, na fronteira do conhecimento e gerando tecnologia e inovação em conjunto com a sociedade brasileira. Deve também digerir os benefícios sociais dos investimentos para populações indígenas, quilombolas, ciganas, tradicionais, vulneráveis e marginalizadas, tanto no contexto urbano quanto no campo. Vale a pena a gente ressaltar aqui que esse papinho que está na diretriz é o mesmo de alguns anos atrás, 2002, 2006. O governo vai tomar para si a possibilidade de mudar, de gerir, de transformar o país. Isso não deu certo. Em 16 anos que o PT esteve à frente, um político do PT... Em 16 anos que um político do PT ocupou a cadeira do executivo, isso não deu certo. Por quê? O Estado é um péssimo empresário. Claro. Ele não sabe gerir. Por quê? Por uma questão muito simples. Não é o dinheiro dele. Então ele gasta para ele, para os luxos dele. Né? Não querendo... Né, é necessário falar a verdade. Então, se falando a verdade, falando do governo do Bolsonaro, a economia disparou. A gente teve uma baita de uma crise por conta da pandemia, por conta de guerra, por conta de pegar um país negativado e quebrado, e a nossa economia está crescendo. Está crescendo demais, está muito boa, está forte. Graças a Deus. Né? E é engraçado porque o pessoal parece que não vê, né? Exato. E por que isso está forte? Porque o Bolsonaro liberou muito carga tributária, está ajudando os empresários, que são os verdadeiros geradores de emprego. Tá entendendo? Então,
sabe, eu não consigo entender, de verdade, assim, é uma incapacidade minha não entender a incapacidade dessa gente que acha que o Lula fez um bom governo, que acha que o Bolsonaro fez um mau governo. Cara, eu não entendo também. E tudo parte da desinformação, né? Foi o que eu falei. Por exemplo, o governo do Lula, ele fala, nós tiramos 33 milhões de pessoas da pobreza. Mentira, tiraram, segundo, né, IBGE, enfim, 8 milhões de pessoas. E vai ressaltar que muitas desses milhões de pessoas que saíram da pobreza foi porque o Lula assinou um decreto, um documento lá e abaixou a linha da pobreza. Então, foi 3, 4 dólares por dia, botou para 1, 2. Foi na canetada, né? Tipo, a vida dessas pessoas não mudou nada. Não mudou nada, só piorou, na verdade. Então, assim, você acreditar nisso é um sintoma de burrice, de uma incapacidade intelectiva de pegar um texto e ler de uma informação. É a mesma coisa, se você pegar o mapa da violência, por exemplo, nós éramos o 9º país mais perigoso do mundo. E isso não tem um impacto só para os brasileiros, né? Um impacto do país mais perigoso do mundo. Mas tem investimento. Sim, exato. Primeiro, o investimento em turismo, então, porque eu vou num país que é muito perigoso. E segundo, investimento estrangeiro de montar empresa, sabe? De acreditar no país, né? E você não ter... Aliás, você tem acesso a esses dados, mas você negar e você achar que isso é o suficiente ou que isso basta para tirar um governo autoritário, um governo fascista como o Bolsonaro, é ridículo. É uma infantilidade assim, tremenda. Não consigo ver as pessoas falando assim, eu vou votar no Lula, porque eu já vi muita gente falando isso, hein? Porque o Bolsonaro é muito grosso, ele fala muitas coisas erradas, eu fiz não sei o quê. É de uma natureza infantil. Eu tô falando agora, eu fico indignado. Vão me perdoar, mas grosso é o cu da sua mãe. Olha, é triste, né? E, enfim. Não, mas pode continuar nessa pauta, porque realmente, cara, é muito incoerente tu falar isso, sabe? Tipo assim, de um lado a gente tem um cara que foi preso por corrupção, que tem ligação direta com o Foro de São Paulo, com o FARC, que financiou ditaduras ao longo não só da América Latina, mas algumas na África também, né? Enfim, tipo assim, os eleitores desse cara são traficantes, sabe? Tipo assim, nenhum deles vai votar no Bolsonaro. E aí, do outro lado, tem o Bolsonaro, que, apesar de, sim, ele é grosso, ele é o tiozão do churrasco, poxa, ele fala as coisas na lata mesmo. E, apesar disso, olha tudo que ele fez por esse país, sabe? E, um político que teve pelo menos a honestidade de dizer, eu não entendo o suficiente de economia, então eu vou colocar nos ministérios alguém que entenda de economia e dos assuntos e tal. Mas aí chega o outro lá, eu não vou votar nele porque ele é grosso. Cara, olha só, compara, olha o tamanho da merda que tu tá falando, meu filho. Eu me irrito. Nayara, acho que tu tem que cortar um pouquinho esse das Farc, traficantes e tudo mais, né? Eu já perdi nosso canal antes de começar. Eu vou botar um pi. É muito ridículo. Como você falou, né? O Bolsonaro é grosso. É meio grosso, é meio cavalão. É meio chucro, assim, sabe? Mas é o tiozão. Sabe? É o tiozão. Aí que tá. É a comparação do tiozão com adolescente, com o teu primo maconheiro. Isso. Que não trabalha, vive às custas do pai. Eu vou curtir a vida, barari, barará. E tá lá o tiozão trabalhando lá o cavalo do diabo pra sustentar esse vagabundo. Exatamente. Aí é engraçado que esse adolescente, ele faz o quê? Ele vai pra internet reclamar que ele não tem dinheiro pra comer picanha. Ele precisa votar no Lula pra comer picanha. Mas aí o ingresso de R$600 lá do Rock in Rio, do Lollapalooza, sei lá, daí ele tem dinheiro pra pagar. Vai lá, encher o cu de droga e pegar. Nossa senhora, que pesado. Eu me irrito com isso. Eu te entendo. E tu falou do jovem aí pra comer picanha. Diretriz 68 e 69. Vou ler 69 só. Abre aspas. É imprescindível agregar valor à produção agrícola, com regulação e a constituição de uma agroindústria de primeira linha e de alta competitividade mundial, e fortalecer a produção nacional de insumos, máquinas e implementos agrícolas, fomentando o desenvolvimento do complexo agroindustrial. Queridos, o complexo agroindustrial, na gestão PT, foi para a valeta. Nessa gestão, desde 2017 para cá, o nosso agro está muito, muito, muito forte. Né? Hoje, como eu falei, sustenta mais de 25% ou mais do nosso PIB.
É, né? eu já ouvi dizer que era. Eu não lembro se era de 4 em cada 5 pessoas no mundo são alimentadas pelo agro brasileiro. Se eu não me Uhum. engano, é isso, eu vou verificar. Como eu falei antes, é um quinto da população mundial e um quarto, um quinto da população mundial metade do Brasil, né? E de novo esse discurso bonito, mas que implica censura, regulamentação e aumento estatal. Com a Traduz aí pra regulação, nós. Porque tu lendo assim a priori pareceu uma coisa boa, sabe? mas olha só, é imprescindível agregar valor à produção agrícola, beleza? Como agregamos valor? Liberando a competitividade, investindo, tirando imposto e tudo mais. Aí continua. Com a regulação e a constituição de uma agroindústria de primeira linha. Primeiro, quem vai definir o que é primeira linha? O governo. O que o governo vai fazer? Regular e criar constituições próprias para o negócio. Então, veja, de novo, nosso agronegócio sendo atacado. E veja, olha que engraçado. De alta competitividade mundial. A competitividade das empresas, que é o que faz as empresas gerarem grandes, um lucro, entregarem muito, cobrarem pouco e tudo mais, é a competitividade. Se o Estado vai regular isso daqui, se o Estado vai controlar o agronegócio, vai controlar toda essa indústria, como vai haver competição? Acabou, né? Mas se o Estado competir com o Estado, não existe isso. Por isso que o Estado é um péssimo controlador de dinheiro, é um péssimo empreendedor. Porque não vai ter a natureza. Por que, repito, volto a falar disso, por que o Brasil cresceu tanto? Pela liberdade que os empresários estão tendo de poder produzir, de poder investir. Sim. Né? E essa competitividade ela é melhor para a pessoa. É o curso natural da economia. Se eu tenho uma empresa A e uma empresa B que vendem um óculos, a empresa A vende por 30, a empresa B vende por 50. Isso existe? Claro que não. Porque de onde o consumidor vai comprar? Da empresa A, que é mais barato. Mas quando eu tenho essa competitividade, né, uma empresa, o preço automaticamente abaixa. Sim. Eu vou querer abaixar meu produto, ou seja, eu vou abdicar um pouco da minha margem de lucro para eu poder vender mais, e assim minha margem que não vai aumentar. Né? Agora, se eu tenho somente uma empresa que vende óculos, eu posso vender esse óculos por R$1.000. Exatamente. Tem a demanda que, se há pessoas que precisam de óculos, elas vão ter que ser obrigadas a comprar. Né? E é isso que, cara, todo plano de governo do Lula, assim, você fica triste. Ele até falou que vai tirar o teto de gastos de não sei o que, né? Que não é gasto, é investimento. Para quem não sabe, pessoal, o teto de gasto é o seguinte, no governo federal, nas contas da União, enfim, eles têm um limite. Pô, tem um certo padrão para eu gastar. Sim, é um teto. Literalmente é um teto. Né? Eu tenho que chegar a esse teto e... Não pode ultrapassar. Mais disso, porque senão vai quebrar, vai dar problemas. Se eu ultrapassar 10% do teto de gasto, eu vou ter que tirar esse 10% de outro lugar. Né? Por exemplo, num dos planos ali de governo, dos acordos que ela assina, ele falou que o auxílio emergencial vai continuar. Não, é Auxílio Brasil do Bolsonaro. Não sei qual foi que ele fez. É Brasil. Algum auxílio do Bolsonaro, que é de R$500, R$600? 600. Não, que eu saiba é 600. O Lula ele pretende aumentar mais R$150. Meu Deus. E voltar para o Bolsa Família. Beleza, ele pode fazer isso, ok? Eu já não gosto do Auxílio Brasil. Dinheiro. Ele vai transpassar o teto de gastos. E aí? Vai ter que tirar de algum lugar. Pois é. Esse é o problema. Engraçado, ele vai tirar de nós para dar para nós. Não é de nós. Ele vai tirar dos trabalhadores para dar para quem não trabalha. Esse é o problema. Ainda pior. Vai tirar de quem trabalha. Esse é o maior problema. Né? Então, veja, ao nível de... até perdi o que eu estava falando agora. Do teto. Falando? Teto de gastos. Do teto. Ou seja, vai chegar no limite de gasto e vai extrapolar aí. É a mesma coisa, você tem um limite no cartão, por exemplo, eu tenho R$100 na minha conta para gastar. Eu vou ao shopping e eu penso, não, eu vou ser feliz. Vou tirar o teto. E aí, eu vou tirar o teto de gasto. E aí? De algum lugar vai ter que vir esse dinheiro. E eu garanto que esse dinheiro não vai vir do bolso do Lula, da Dilma, pois é. do Dirceu, dessa galera aí. E nem do pessoal que ganhou as obras de graça, né, em Cuba e etc. Não. Na verdade, o Lula é um bom amigo, né? Porque ele deu Ele deu porto, ele deu ponte, ele deu ônibus, deu o diabo, que seja, e não cobrou nada. Né? Ele é tão amigo, cara. Ele é tão amigo que ele já ganhou um sítio do amigo, ele já ganhou um triplex do amigo. Quem não queria uns ganhos esse daí, né? Então, veja, é muito ridículo. Assim, você que está nos assistindo, por favor, repense o teu voto.
Por isso que é muito importante a gente ter um voto. É literalmente fazer o uso do voto útil. Né? Não. Ai, o Bolsonaro é grosso. Ai, o Bolsonaro. Cara, sinceramente, dane-se se ele é grosso, se ele fala mal. Exatamente. Sabe? Não tem. É claro que muita coisa ele poderia ser evitada. É claro que o Bolsonaro, às vezes, ele falta um pouco da postura de presidente, de chefe de Estado. Mas sim, ele está fazendo. Mas Ele não está roubando. Ah, ele roubou. Tem um negócio de rachadinho. 51 imóveis lá. Não tem nada até agora. Olha, tipo assim, ó, cara, o cara ganha mais de 30 mil reais por mês, sabe? E eu a acho família que. dele é a família Bolsonaro, coisando 51 imóveis em 30, não sei quantos anos, em moeda corrente. E o pior da matéria, eu vi a matéria inteira e eu fiz cálculos. Vamos supor, Que bom, esse é o pior. que bom que nós Olha- temos uma pessoa inteligente em matemática aqui, porque. Não. Olha como foram sacanas em certos momentos. Eles falaram assim, não sei quem, comprou um imóvel de 500 mil reais. Beleza, 500 mil reais. Ok, 500 mil reais. Aí, ele pegou esse imóvel, era dele e tal, ele vendeu. Não, perdão, ele comprou 500 mil, um imóvel de 500 mil reais. Tá. Aí, mais pra frente e tal, ele ficou, não sei, 8, 9 anos, enfim. Pegou e pensou, poxa, eu quero trocar esse imóvel, eu quero comprar aquele imóvel que custa 800 mil reais. Beleza, imóvel de 800 mil reais. Então, e aí isso tá na matéria, ó. Ele vendeu o imóvel de 500 mil, pegou esses 500 mil, aplicou mais 300 mil em cima e comprou um novo imóvel. Tipo, coisa que Isso todo aí. mundo faz, né? Quando vai trocar de apartamento. Por exemplo. Quanto ao todo ele movimentou dinheiro? 800 mil reais. Por quê? Ele aumentou 500 mil reais do imóvel antigo e aumentou mais 300 para comprar um novo. Fizeram tanta sacanagem que somaram valores absolutos. Então, pegaram os 500 mil reais de um imóvel e somaram com os 800 mil de outro imóvel. Uau. E dá 1.300.000. E aí, cara, fizeram tanto joguinho. Os caras estão sendo sacana. Os caras foram sacanas deliberadamente. Eu falo, Não, o Bolsonaro, acho que hoje é uma das pessoas mais odiadas do Brasil por essa patota aí. Eu acho que se tivesse alguma coisa errada de verdade, Exato. ele dar um jeito de botar isso na cadeia. Exatamente. Vamos acreditar nisso, ou é Gente. ter mau caráter, ou tá inocente. Tipo, gente, eles estão procurando coisa pra incriminar o Bolsonaro desde 2018, cara. E não acha. E não acha. Esse que é o melhor pra gente e o pior pra eles. Eu sempre falo isso, tanto no meu Instagram, eu fiz aqui, eu não sou bolsonarista. Eu sou conservador, eu não sou bolsonarista. Mas não há como se negar o sucesso que está sendo o governo do Bolsonaro no primeiro mandato. A gente está fazendo tanto pelo Brasil que nunca se viu. Cara, a quantidade de jogos, tipo o Tarcísio, que se Deus quiser vai ser o futuro prefeito de São Paulo. Tomara, gente, votem certo. Não, mas ele já ganhou, tá, tipo, a diferença tá tipo 12, 13 do... É, né? Não, isso é uma coisa de indignação. O Haddad foi considerado o pior prefeito do Brasil, ou do mundo, sei lá, do mundo. Eu nem sabia disso. Do mundo, e ainda tem, tipo, 30% de São Paulo levando no infeliz. Ai, cara. Não, isso aí, olha, isso é papo da conversa, mas veja, as obras que o Tarcísio fez, cara, tu pega assim, tu dá orgulho de ser brasileiro de novo. Porque é ridículo. O que o cara fez no Nordeste? Sim, Vai, gente. lá, não dá, cara, água. Exatamente. Volta para aquele papo, por exemplo, do Bolsa Família. Por que não era interessante para vários governos anteriores, enfim, levar água para o sertão? Ou gerar emprego e tudo mais? Compra de voto, né? O ralo eleitoral, eu acredito que não tenho certeza. Frisa que não tenho certeza se foi o Jarbas Barbalho que falou. Acredito que foi, mas não tenho certeza. Que o Bolsa Família foi o maior sistema de compra de votos que foi institucionalizado. É o que eu falei isso no e-book, eu repito aqui. É ridículo o que eles fizeram com pessoas mais carentes. Em vez deles... Foi literalmente aquele negócio. Em vez de ensinar a pescar, era um peixe. E mais ou menos ainda, né? Era um peixe. Tipo assim, eles criaram literalmente uma relação de dependência, né? Tipo, essa pessoa, ela tem a preocupação real, tipo, ai, mas se eu não votar, eu vou, tipo, passar necessidade. Tipo assim, inclusive tinha um negócio do Bolsa Família que tu não podia trabalhar e receber o auxílio ao mesmo tempo, não era? Tinha alguma coisa assim, se eu não me engano. Se eu não me engano, sim. Isso foi uma das coisas que mudou no Auxílio Brasil, sabe? Que a pessoa
teria direito ao auxílio, mesmo se ela tivesse um emprego. Já é uma coisa que muda bastante, né? Apesar de também ser uma questão populista, mas, tipo assim, só essa vírgula já muda muita coisa na vida da outra pessoa. Porque, tipo assim, tu não cria essa relação de dependência, né? Tu vai ajudar ela até ela conseguir caminhar sozinha. E até a questão de dignidade, né? Por exemplo, quem é que gosta de depender dos outros pra conseguir dinheiro pra tudo, cara? Poxa. Só que, infelizmente, tem muita gente... É porque, assim, é aquela coisa, né? Em geral, as pessoas trabalham porque elas precisam. Né? Então, se eu posso ficar na minha casa ganhando dinheiro... tem essa questão também, né? Tem essa questão. Tem um material, me fugiu agora o nome do político, que ele... Não sei, eu sei que ele estava contando a história ali, que ele ia a Salvador, ele ia para algum estado, enfim, lá no Nordeste, e ele ia no mesmo restaurante, geralmente atendido pelo mesmo garçom e tal, isso, relação de anos. E aí, dado um momento, ele foi lá e falou, cadê o fulano? Largou o emprego. Começaram a dar Bolsa Família, começou a pegar, né, aqueles auxílios com número de filhos também, sabe? Pegou o emprego e tá em casa, não vem mais trabalhar. Então, veja, cara, é uma coisa tão ignorante. Deus, cara. E o pior é que essas pessoas que promovem essas políticas públicas, eles sabem que vão criar essa dependência. Eles sabem que vão criar essa dependência. Mas é que o Estado grande, ele precisa que a população seja dependente, né? Senão ele não consegue se manter. E as pessoas aceitam, né? Pessoas, leiam esse livro que é curto, tem 80 páginas, tem 80 páginas, essa belezura aqui, em meia hora se não ler isso aqui, fala por que a gente é tão idiota, que a gente acredita nesse papinho do governo, do líder, enfim, discurso sobre a servidão voluntária, leitura excelente, obrigatória para vocês para entender isso, né? E a gente cai nesse papinho, né? A gente se vende por muito pouco. E o pior, como o Laboiti fala aqui, né, o autor do livro, ele fala, a gente entrega a nossa liberdade e quando nós estamos nesse estado, digamos assim, ele não fala alienação, né, mas no mesmo estado de anestesia, de alienação, servindo ao Estado, servindo ao tirano, né, ele fala muito do tirano, a gente acha que quem quer a liberdade e quem está livre é doente. E é verdade, a gente acha isso mesmo. A gente perdeu tanto a nossa liberdade, acostumamos a perder tanto a nossa liberdade, que a gente acha que quem quer a liberdade, esse cara aí é fascista, autoritário. Eu não tenho capacidade para ter uma arma, porque o Estado tem que me proteger. Veja aquele cara que tem uma arma para se proteger, nossa, ele é retardado, ele é um autoritário, não sei o quê. Sabe, então, a gente perdeu tanto a nossa liberdade, a gente está com uma mentalidade tão... É doente mesmo. É uma mentalidade doente, sabe, um pensamento tão... Sei lá, me faltou palavras, mas a gente está tão nesse estado de dependência do Estado, tão dormente, nesse estado tão grande de alienação estatal, que a gente não enxerga isso. Por isso que é importante, a gente deu tanto rodeio, eu comecei com a frase, né? É necessário voto útil para não eleger o Lula. Chama a tua tia, chama todo mundo que tu conhece, fala, não vota nesta pessoa, né? Usa todos os argumentos, cara... Basicamente, um ser humano correto não vota no Lula por inúmeros aspectos. Exato. Só você pegar a lista ali. Por exemplo, eu vejo muito cristão defendendo o Lula, católico. Cara, olha o que eu conheço muito católico, são muito católicos fervorosos, mas que acreditam naquele papinho, o Lula é católico. Essa semana eu escutei isso. De uma mulher que é católica, tem, tipo, 60 anos, sei lá, casada, tem uns filhos, tem neto. Né? E ela acredita, o Lula é católico, porque o Lula casou na igreja certinho. E Lula não defende o aborto, não sei o que. Não, cara, olha, a gente só começa olhando o que o Lula tá fazendo na Nicarágua. Como assim o Lula não defende o aborto? O Daniel Ortega, porque agora ele tá com esse discurso, né? Sim. Mas, tipo assim... o aborto e tudo mais. Eu acho muito interessante essa amnésia coletiva do pessoal, sabe? Tipo assim, o Lula passou a vida toda defendendo o aborto, dizendo que era questão de saúde pública, que era direito da mulher, não sei o quê. E daí, tipo assim, o pessoal esquece da vida toda por causa de 2 meses de campanha. É ridículo, sabe? É ridículo isso. E só ver a base de quem apoia o Lula, sabe? Eles são a favor do aborto. Exatamente, cara.
E olha só, vamos entrar naquela questão do, tipo assim, aquele liberal que não que vai votar nulo no segundo turno, porque ele não gosta nem do Bolsonaro nem do Lula, porque os dois são iguais. Vamos dar um recadinho pra eles. Não seja um idiota. Não seja um idiota. É só esses liberais, assim, eles enxergarem. Tipo assim, eu vejo muito eles falando assim, tipo, ai, porque o Lula é corrupto por causa do mensalão e do petrolão, mas o Bolsonaro também. O Bolsonaro é igual ao Lula por causa daquele negócio da suspeita das rachadinhas e dos imóveis, que a gente já tratou, né? Isso aí foi falar. Tipo, Mas o que. Né? tipo, olha só os níveis que vocês estão comparando, sabe? Não tem como. Cara, corrupção, roubar, pra mim é tudo a mesma. O cara que roubou R$1, cara, rouba R$1 milhão, pra mim é corrupto igual, é ladrão igual. Sim, mas, por Só que exemplo, até agora, em assim. relação ao Bolsonaro, em relação aos imóveis, eu acredito que não tem, até agora, não tem nada comprovando de fato, né? Tanto é que não deu nada. Foi uma histeria coletiva de um dia, 2 dias e passou depois. É, mas ainda tem bastante gente. Rachadinhas também não tem nada. Exatamente. Tipo, eu ia te falar assim, literalmente tu tá comparando um cara que teve o maior roubo do mundo, comprovado, inclusive foi preso, e do outro lado tu tá comparando um cara que tá com suspeita apenas. E eles estão tentando achar essa prova há 4 anos. E a raspadinha acho que nem Bolsonaro, é só do Flávio, não é? É. Coisa, É que eles coisa usam assim. o Bolsonaro dizendo que assim, ai, o Bolsonaro tá encobrindo o Flávio. Tipo Só que assim, ó, não... por exemplo assim, ó, eu tenho um meio-irmão que ele é um pouco delinquente, assim, sabe? Ele já teve passagem pela polícia, ele já deu bastante problema pro meu pai, assim. Não quer dizer que o meu pai haja exatamente como ele, sabe? Exatamente. Ele é o liberal que votou nulo no primeiro turno, mas pelo menos ele teve a boa decência de... Esqueci, a noção, enfim. De votar no Bolsonaro no segundo turno. Eu só pergunto, por que já não votou no primeiro, né, poxa? Essa é uma outra questão, porque um dos motivos pelos quais, se o jogo for limpo, eu espero que seja, que o Bolsonaro vai se eleger no segundo turno. Por conta dessa questão do teto de gastos do Lula. Eu acho que ele atingiu, porque assim, o PT e o Lula e todo mundo fizeram os artistas e todo mundo fizeram uma campanha tão grande, tão absurda, que era do primeiro turno, que eu acho que quem pensou que ia votar no Lula pro segundo turno, pensou, não, eu vou votar no primeiro. Vou garantir logo no primeiro. E não alcançou. Ele vai tirar mais alguns pontos, aí, tipo do Ciro. Porque assim, o Ciro tá muito queimado com a galera do PT. Uhum. Mas ele foi um baita de um covarde, né? Eu, ser sincero, eu não esperava outra coisa do Ciro. Não, eu também não, mas ele foi covarde. Que ele não ia ser eleito e aquela coisa, né? Para surpresa de 0 pessoas, Ciro admite que vai coisar no Lula. Então, assim, eu não esperava isso. Mas o Ciro ali, sinceramente, eu pensei isso. E eu fui procurar o comentário do teu irmão e eu esqueci o que ele tá falando. Ih. Ele tá falando? De voto útil mesmo. Ah, sim. E o Lula, eu acredito que ele tá no... Ele chegou ao teto de votos dele. Ai, tomara. Nessa questão. É a mesma coisa tipo, da Simone Tebet ali. Uhum. Né? Quem votou nela acreditou numa terceira via. Exatamente. E não teve essa terceira via. Não tiveram essa terceira via. Eu acredito nisso por ela. Mas, assim, então eu acredito que já chegou muito... E, assim, vão conseguir mais votos? Claro que vão. Porque vai ter uma parte do Ciro que vão votar nele, vai ter uma parte da Tebet, vai ter uma parte... Mas eu acredito que é pouco. Eu acredito. Né? E a mesma coisa que eu acredito, por exemplo, de alguns que vão votar para o Bolsonaro. Né? Por exemplo, um pessoal que votou no Ciro. Porque o Ciro, como esse Ciro vem atacando repentinamente o Lula, muitos votos do Ciro acho que vão para o Bolsonaro. Eu acho que sim. Né? Como eu falei, o Bolsonaro tem que se atentar os votos nulos. Sim. Porque vale ressaltar isso, toda a América Latina ela está elegendo o Partido Socialista Comunista quanto dos votos nulos, que é a taxa de abstenção é muito grande. No Chile, acho que foi 40%. Nossa. Se não me engano, tá muito grande. Ou opção das urnas, né? Ou realmente a anulação das pessoas, né? Gente. Eu falei, o liberal, para mim, eu falei isso no e-book, comprei meu e-book falando disso. E eu falei isso lá.
O liberal, ele tem uma... Esse da terceira via, ele tinha uma visão, eu vi muita gente assim, eu não voto nem em Lula nem em Bolsonaro. Eles têm uma Eles visão têm romântica uma ainda, né? romântica e eles eram meio que aquele coelho branco que não quer sujar pelagem, Aham, sabe? sim. Eu não vou me sujar, eu não vou me sujeitar, não sei o quê, sabe? E ele é uma idiotice tão grande, né? É aquele negócio, eu não gosto de sorvete de limão, vou lá e como uma bacia de merda. Não vai fazer isso, sabe? Você tem que entender que o picolé de limão ainda é melhor que uma bacia de merda. Então, assim, Exatamente. se liga, pô. Tipo assim, é porque o pessoal tem aquela fantasia, né, utópica de tipo, se tantos por cento votarem nulo, a eleição tá, tipo, invalidada. Mas, gente, isso nunca vai acontecer. Abram Não. os olhos. Tu sempre vai ter que escolher um dos dois, sabe? Tipo, e sempre existe vamos supor que não exista alguém bom, sempre existe aquele que é pior, sabe? Então, o mínimo que tu pode fazer é votar no que não é tão ruim assim, pra não acabar tendo o pior, sabe? E, inclusive, assim, cara, se tu realmente vai votar nulo, depois tu não tem direito de reclamar de absolutamente ninguém, tá? Ninguém. Porque, tipo assim, não é. Tu não vai ser aquela pessoa limpinha que. Eu posso reclamar de todo mundo porque eu não votei em ninguém. Não, tu vai ser aquele cara covarde que deixou o pior ganhar porque tu não foi lá fazer o teu papel de cidadão. Tô dando de dedo mesmo. Tem que dar. Então é isso, pessoal que estão assistindo, saibam disso. Não adianta vir com esse papinho, eu não vou votar, não quero me sujar. Se você não se sujar agora, sujarão você depois. Uhum. É Exato. necessário votar, é necessário convencer, não somente votar, mas convencer todo mundo que conhece a votar no Bolsonaro. É a nossa melhor opção. Exatamente. É grosso, é cavalo, mas até agora não prendeu ninguém, não censurou ninguém. Cara, estão há 4 anos a imprensa dando sarrafo no lobo desse cara. Uhum. E até agora ele não mandou censurar ninguém. E ele nem processa, cara. O Lula em 3 meses de campanha, 4 meses de campanha, olha quanta gente que já mandou censurar, já mandou calar, Exatamente. já tá trabalhando com isso, enfim, Já mandou polícia na casa do pessoal, prendeu deputado. Não foi o Lula, né? Mas foi gente colocada. Exatamente, porra. Viu o Brasil Paralelo? Eu O vi. ministro anulou pediu para Brasil Paralelo tirar as matérias do ar, não porque contava fake news ou tinha mentira, não. O problema é contar a verdade. Desordem informacional. Olha o nível de gambiarra que estão fazendo para censurar. Então, assim, eu não sei se é do Chico Buarque, não sei de quem que é esse não sei, enfim, não sei de quem que é. Mas era da ditadura que falava assim, ontem prenderam o meu vizinho, eu não gostava dele. Prenderam a mulher que trabalhava comigo, eu não gostava dela. Prenderam não sei quem, eu não gostava dele. Mas hoje estão me prendendo, o que eu faço agora? Uhum. É isso, as pessoas estão anestesiadas, que elas não estão vendo. Sabe aquele papinho de que a gente só acorda para a vida quando a água bate na bunda? É isso. A água já está batendo na bunda de muita gente e tem muito liberalzinho, como tu falaste, que não quer sujar a pelagem, que tá deixando a água chegar, tá deixando o nível da água aumentar. E só quando tiver lá na bordela se afogando, é que começar a fazer alguma coisa. E falando nesse negócio de censura, tu viu aquele satanista lá que ele tava super fazendo campanha pro Lula na internet, tá? Dizendo que o inferno inteiro tava trabalhando pro Lula ganhar as eleições, não sei o quê. E daí ele foi censurado também, né? Eu acho que foi o único caso que eu vi na minha vida de um esquerdista sendo censurado pela esquerda. E aí ele postou um vídeo depois super indignado, dizendo que, como assim eu não tenho o direito de me expressar? Sabe? Tipo assim, então, o cara, ele foi censurado por estar, admitindo que ele é um satanista apoiando o Lula. É por conta da própria campanha do Lula para o segundo turno, né? Uhum. Que o Lula, ele viu que ele teve, obviamente, né, um demônio como ele não é muito bem quisto pelos católicos, né, pelos cristãos em geral. E, cara, tu tem um satanista falando que vota em ti é a melhor arma pro opositor. Então, as tiazinhas do Zap estavam tudo ali no... Então, aí ele foi censurado por causa disso. Eu achei bem interessante, porque daí ele provou do próprio veneno que ele mesmo defende, né? E eu gostaria de deixar essa reflexão pros esquerdistas, sabe? Tipo assim, tudo bem, a gente tá pegando um caso que é super extremo aqui, mas literalmente ele foi censurado. Tipo, ele como é que eles chamam? Tipo um companheiro de batalha, né? E ele foi censurado. Camarada, pode ser. Então, o que leva a pensar... O que leva vocês a pensar que isso não vai acontecer com vocês também? Vai acontecer. Esse é o negócio. Então, por favor,
façam de algo útil na vida de vocês e votem de maneira útil. Útil para tirar o Lula. Eu acredito que se o Bolsonaro se eleger agora, espero que ele se eleja. Amém. Tô com fé, acredito nisso. Eu acho que todo o trabalho que ele já desenvolveu, que ele pretende continuar desenvolvendo, eu acho que vai dar um belo pé na bunda do PT e essa corda, assim. Acho que a gente vai Tomara. mudar, vai começar agora, eu acho que vai começar a mudar um pouco essa mentalidade. Porque foram 16 anos de governo do PT, teve a FHC, teve o Sarney, teve o Collor, que, cara, toda essa galera aí também era tudo social-democrata, Sim. defendia basicamente a mesma coisa. Como a gente fala, como se fala, né, o teatro das tesouras, então é um corta que basicamente é tudo farinha do mesmo saco. Se briga lá na frente, por trás é só tapinha nas costas. Né? Exatamente, cara, a gente tá 36, 34 anos, sei lá, desde a redemocratização do Brasil, e sempre foi tudo da mesma corda. A gente tem o primeiro presidente que tá mudando, literalmente tá mudando isso. E até para mudar a mentalidade da cabeça do brasileiro, mudar as ações, mudar plano, mudar tudo, olha, Então, vai trabalho. cara, o Bolsonaro, assim, eu não quero parecer que eu tenho algum político de estimação, mas eu considero que o Bolsonaro, ele foi um ícone realmente pra isso, porque, por exemplo, assim, cara, hoje tu passa na rua e metade das casas tem bandeira, sabe? O Bolsonaro despertou isso nas pessoas, de alguma forma, ele conseguiu despertar não sei se é patriotismo só a palavra, eu acho que patriotismo é pouco pra... O nacionalismo das pessoas. Isso, ele conseguiu despertar uma coisa que tinha dormente lá. E isso em 3 anos. Imagina o que não pode ser. Tipo assim, imagina mais 4 anos e mais. Sabe, tipo, pô, ajuda nós a dar essa chance pra nós, sabe? Nos ajude a nos ajudar. O Brasil precisa de um respiro bom, né? Uhum. E é claro que é uma especulação minha, obviamente. Mas eu acho que se o Bolsonaro se eleger, Deus queira que se eleja, eu acho que depois dos 4 anos ele vai tentar botar o Tarcísio para concorrer à cadeira da presidência. Isso seria ótimo, porque o Tarcísio, eu acho que é o nome mais forte dos ministros ali, que fez de maneira efetiva, né? E, como é que eu vou dizer, apresentou, não somente apresentou, mas fez as propostas, né? Foi a prática com as propostas, e o Tarcísio vai ser o governador de um dos maiores estados, do maior estado do Brasil, né? Um dos estados mais importantes do Brasil, vamos dizer assim. E, gente, ele concluiu obras no Brasil. Não foi fora, não foi financiando ditadura. Ele não fez porto em Cuba, ele não fez ponte na Venezuela, ele não fez obra em outras ditaduras. Em outras ditaduras, nossa, eu tô falando como se o Brasil fosse uma ditadura. Tipo assim, gente, ele trabalhou pra gente, sabe? Ele realmente cumpriu o dever que um ministro tem que cumprir, ao contrário do que o Lula fez. E se o Lula chegar no poder, ele vai fazer isso de novo, ele vai tirar da gente pra dar pros outros. Entende? Coloca isso na cabeça de vocês. A gente precisa de gente que trabalhe pra gente. Eu me altero, né? Entenda. Tem algo mais pra falar? Acho que não. Tamo com 1 hora já. Beleza. Deixa eu fazer um merchan no meu livro. Isso aí. Considerações finais? Pessoal, acho que deu para vocês entenderem o que é o voto, por que é importante vocês votarem de maneira útil, né? E vocês precisam convencer o pessoal de que o Lula é uma péssima opção para o Brasil. A gente falou do e-book. A Nera vai mostrar para vocês em algum lugar aqui da tela. Eu vou botar o link para vocês, caso vocês queiram adquirir esse e-book. 15 pila, gente. Ó, ainda ajuda vocês a fazer dieta, porque vocês não compram aquele X para poder comprar o e-book. Exatamente. Você emagrece e fica menos burro. Isso é excelente. Nossa, olha só. Mais inteligente, não. Menos burro não, ficou feio. Você emagrece e fica mais inteligente. Olha só. Tudo que o PT não quer que você saiba, né? O que você vai ver neste e-book? O que eu pretendo te falar? Primeiro, mostrar a diferença que o Lula é um populista, não um popular. Ele pensa na próxima eleição, não na próxima geração. Corrupção, financiamento de ditadura, Foro de São Paulo, a doutrinação, o aborto. O Lula sempre defendeu o aborto. A censura que ele já cometeu, que ele defende, que ele pretende fazer, o aumento da violência no Brasil,
A saúde que foi jogada às traças, né? A pobreza que ele deixou no nosso país e uma mensagem final de se o pior acontecer, que é a mistura de tudo isso daqui, só que, sinceramente, 10 vezes pior. O e-book vai estar no link na descrição. Quem quiser pode estar no meu Instagram, que também vou deixar ali embaixo para vocês verem. E aqui, ó, aqui, ó, é pegar, ler e começar a disseminar a informação. Nós, hoje, nós conservadores, a gente precisa ser agentes de informação. Vai falar-se tanto de fake news, só que ninguém mais sabe nada. Né? Não sabe que o Lula financiou a ditadura, não sabe o que é o Foro de São Paulo. Né? Quem está dentro do Foro de São Paulo não sabe mais a nossa saúde. Né? O pessoal, eu não entendo, o pessoal também fala da saúde da era do Lula, enfim, que era boa, que era não sei o quê, mas eles esqueceram que até pouco tempo atrás a gente morria no corredor. Tu cita no livro, né, o caso daquela mulher que foi chamada depois de estar 11 anos morta. 11 ou 12 anos depois de morta, ela foi chamada para uma consulta, sabe? Então isso é muito grave e isso pode voltar para o país, né? Recomendo fortemente que vocês leiam esse e-book, compartilhem o link com os amigos de vocês, para que eles também adquiram esse e-book. Presentem isso. E seja agente de mudança, poxa, se eu tenho a minha tiazinha lá, a minha vozinha, que vai votar no Lula porque acha que ele tirou o país da pobreza, vai, explica para ela. Não tirou ninguém da pobreza, não precisa ser agressivo. Não seja agressivo. A direita está muito agressiva nesse sentido de convencer. Não vota no Lula. É porque, sabe o que é? O pessoal assiste debate dos deputados e acha que é pra fazer igual na vida real. Não. Gente, não façam isso. Você tem que usar a razão. Poxa, a minha vozinha, será que ela defende o aborto? Será que ela defende toda essa libertinagem que o Lula fez? Eu convenci uma parente minha que votava no Lula a não votar no Lula só por questão do aborto. Então, a minha avó, ela não sai de casa pra votar, porque basicamente ela não sai de casa por nada, mas ela defende o Lula, sabe? Ela não admite, mas ela é lulista. E quando eu falei pra ela da questão do aborto ali, eu tava explicando pra ela, foi quando a Argentina liberou o aborto, se eu não me engano. Eu tava explicando pra ela essa questão. E, cara, tipo assim, quando ela teve, assim, o contato com a real história, assim, porque na cabeça dela era, tipo, ela tinha a ideia do aborto de uma coisa muito abstrata, sabe? E quando eu contei pra ela a verdade, assim, da questão do que significava de fato o aborto ser legalizado por lei, cara, minha avó chorou que eu me arrependi de ter contado a verdade pra ela. Sabe? Tipo assim, mas é assim, cara. É tirar a cortina dos olhos mesmo, assim. E eu tenho certeza que minha avó não foi a única pessoa. Esse pessoal antigo, como eu falei, esse pessoal mais antigo que vota no Lula, eles são conservadores por natureza, por princípios, mas eles têm essa mentalidade de ajudar o pobre, que o Lula tirou muita gente da pobreza, deu visibilidade pro negro, pra mulher, e barari barará, né? Porque naquela época... Muito forte esse pensamento. E também porque naquela época só tinha jornal de papel, né, gente? Rádio. Era alguma coisa bem mais regulamentada. Né? Então, é por isso. Então, assim, galera, tomem atento. Né? Assim como eu falei, esse e-book assim, é ler, entender. E melhor, ao final tem acho que 2 ou 3 páginas. 3 páginas. 3 páginas só de referência de fonte, então vão atrás. Não vão dizer que é fake news, tá? Mostra a fonte, todas as fontes lá. Inclusive, o que eu peço para nossos seguidores fazerem depois de assistir nossas conversas ou qualquer publicação que eu e tu a gente faça no Instagram. Nos trate como mentirosos e vá pesquisar por tua conta. Isso. Veja com seus próprios olhos a cagada que o Lula fez no Brasil e que ele pretende voltar a fazer. É isso aí. É isso, gente. Mão na consciência, presentei aqueles seus amigos que estão precisando. Compra pra você também, sabe? Pra você, olha só. Até parece que eu não sou catarinense, falando tu. Compra pra ti também, sabe? Tipo assim, é bom pra tu ter os argumentos pra convencer as pessoas que precisam. Mas também é interessante se tu puder presentear aquela pessoa que tu sabe que precisa mais. Faça isso também, sabe? Porque é muito diferente tu ser convencido por alguém e tu ir lá com os teus próprios olhos e olhar assim, não, realmente é verdade. Então, faça isso, gente. 15 pilinha, poxa. 15 pila que, quem sabe, podem ajudar o futuro do país. Pois é. Então era isso, gente.
Por favor, vocês dão uma olhada nesse livro, espalhem essas informações para todo mundo que vocês conseguirem, porque ó, o tempo é curto. É isso, então? Então, eu acho que é isso. Então, Galera, é isso aí. Se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, seus familiares, aquele teu primo maconheiro que é petista ali. E é isso aí, gente. Até a próxima semana. E tchau. até mais. Tchau.